No vídeo de hoje, vamos trazer a análise do fundo Vino 11. Trata-se de um fundo de escritórios que fez uma aquisição relevante recentemente e agora conseguimos ter uma boa visão dos seus resultados depois dessa aquisição. Vamos olhar os seus principais números, comparar os indicadores com outros fundos de escritório da Bolsa. Se o vídeo ajudar em seu conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo uma visão do portfólio do fundo. O fundo possui 2 imóveis na cidade do Rio de Janeiro. Um imóvel chama BM336, na região do Leblon, uma área de 4.900 metros quadrados, 100% do fundo. E o BMA Corporate, que fica na região de Humaitá, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem uma área de 8.264 metros quadrados. Na cidade de São Paulo, a gente tem vários imóveis dentro do portfólio do fundo, são 8 no total, né? A gente tem na Oscar Freire um imóvel de 6.145 metros quadrados, no qual o fundo tem 2/3 somente desse imóvel. O Vita Corá, o fundo também possui uma participação de 2/3 desse imóvel. O imóvel possui uma área de 6.400 metros quadrados. O BBS tem uma área de 5.379, a participação é 100% do Vino 11. Em Alphaville tem um imóvel da CIA, né, com 7.900 metros quadrados de área bruta locável. A gente tem o Lab 1404, que tem uma área de 4.800 metros quadrados, sendo 38% do Vino 11. O Cardeal Corporate, que tem uma área de 2.682 metros quadrados, 100% do fundo. O Adoc Lobo, que tem uma área de 8.100 metros quadrados e é 85% do fundo. E o maior imóvel do fundo, responsável aí por grande área do Vino 11, que é a sede da Rede Globo, em São Paulo, tem uma área de 39.000 metros quadrados. E aí, pelas áreas, dá para se ter uma ideia da relevância desse prédio dentro do portfólio total do fundo. Já neste gráfico, temos uma visão consolidada da receita de aluguel própria do portfólio pelo locatário. Esse imóvel da Rede Globo representa 37% das receitas do fundo, seguido por 18% da 20 Partners e 12% da Vitacom. Então a gente percebe aí que dentro de 3 locatários somente, né? A gente tem aí uma visão dos 3 locatários principais, a gente consegue ter aí 67% da receita do fundo. É um nível de concentração muito grande, muito relevante, principalmente esses 37% aí da Rede Globo. Em termos de contrato, a gente tem 69% com contratos atípicos, 70% na cidade de São Paulo e 30% na cidade do Rio de Janeiro, 41% na área de comunicação, né? 18% na área financeira e 12% na área de construção. A gente tem também 87% dos contratos indexados ao IPCA e o restante ao IGPM. Agora trazemos o gráfico de alguns indicadores operacionais do portfólio do Vino 11. A gente observa que, em termos de aluguel médio, houve um aumento, principalmente entre setembro e outubro do ano passado, no aluguel médio nesse mercado, nos contratos típicos. Em compensação, o portfólio do Vino 11
teve até uma ligeira redução. Então, hoje ele está em um cenário aí, num déficit na casa aí de 20% em relação ao custo médio de reais por metro quadrado. A taxa de ocupação do Vinho 11 é uma taxa até elevada, 97,7%, muito melhor do que os 75% que tem sido a ocupação média do mercado. E outro ponto positivo desse fundo é que a sua inadimplência líquida média está em 0%. Também temos alguns fundos aí passando por situações bem diferentes. Vamos falar agora dos resultados do fundo. A gente tem, no mês de maio, 9,5 milhões de receita do resultado dos imóveis, um resultado financeiro de menos 3.700, que envolve basicamente aí as suas despesas financeiras com a dívida que o fundo possui nesse momento e a taxa de administração de 570. Ou seja, o resultado total cai para casa de 5.700 e os rendimentos distribuídos em 5.100, ou seja, uma fração bem menor da receita do resultado dos imóveis que o fundo consegue de fato distribuir. Nesse gráfico a gente vê o histórico de distribuição e percebemos aí especialmente que houve uma redução entre o ano passado e esse ano. Ele vinha distribuindo 34 centavos por cota, ele fez um pequeno ajuste e trouxe para 31 centavos por cota, o que não é um dado lá muito positivo para o investidor. Em termos de projeção, eles colocam como estimativa de distribuição ficar dentro dessa faixa, entre 0,30 e 0,34 por cota. E se você está gostando dos vídeos, das informações que estão sendo trazidas aqui nesse vídeo, deixe um comentário. Você tem cotas desse fundo, você investe em fundos imobiliários de lajes corporativas. E também deixe o seu curtir no vídeo, que ajuda também a divulgação do material para outros investidores. Nessa tabela aqui a gente traz a rentabilidade do fundo. Fica mais fácil a gente olhar de maneira gráfica e a gente percebe aí um dado crítico, né? Que o fundo de fato ele teve principalmente recentemente, né? Desde janeiro de 22 para frente, a gente tem aí um resultado pior do que o IFIX e ambos aí abaixo do CDI líquido do período. Então, esse é um dado aí que com certeza não traz aí tranquilidade para aquelas pessoas que investiram em Vinho 11. Vamos falar agora um pouco de liquidez do fundo. Ele já teve um nível de liquidez melhor, como podemos ver nesse gráfico aí, acima de 1,3 milhão por dia. Mais recentemente aí, de certa maneira, o investidor perdeu um pouco de interesse nesse fundo e ela caiu, aí chegou a patamares até de 0,9, 0,8 de liquidez diária. No último mês registrou 1,1. Falando agora do patrimônio do fundo, então ele tem aí 1.348 de imóveis, mas eles têm obrigações de 508 milhões de reais, né? Então são obrigações relevantes, né? Das quais a gente tem aí a compra da sede da Rede Globo, que representam 366 milhões dentro desses 508, ou seja, 72% do total. Vale comentar que, inclusive, né, a taxa dele está IPCA mais 6,948, quase 7%, né? Então, e vencimento em janeiro de 2037. Então, esse fundo, de certa forma, ele tem um pagamento relevante. Fica aquela percepção que talvez o fundo tenha dado um passo aí maior do que a sua perna ao adquirir esse imóvel e nas taxas que foram contratadas ali e o resultado que a gente está vendo agora no fundo. Esse é o cronograma de pagamento das obrigações. Então, de junho a dezembro, a gente tem ainda
44 milhões de reais a serem pagos pelo fundo. E o ano que vem são 83 milhões de reais a serem pagos por conta aí dessas obrigações. Basicamente, aí metade é o principal da dívida e metade juros e correções monetárias dessas obrigações. Vamos trazer agora uma comparação do passado, né, comparando os últimos resultados do Vino11 com outros fundos imobiliários de lajes corporativas da Bolsa. Seu dividend yield, apesar do resultado de ter diminuído o pagamento, atualmente ele está em 8,5%, que é um valor intermediário, aí, né, semelhante até ao BRCR11, né, dentro dessa categoria. Sua relação preço-valor patrimonial está em 0,85%. É um fundo que não está tão descontado como alguns outros grandes fundos, o HGRE, o BRCR, né? Estão bastante descontados nesse momento. O crescimento do dividend yield dele foi negativo, 7%. Foi um resultado só melhor do que o RBRP e o RECT11, né? A liquidez média diária recente dele, 0,9 milhões, é uma liquidez abaixo aí, né? Só ganha do RECT11, número de cotistas em 122. Tem 3% em caixa, um patrimônio de 0,9 bilhões, principalmente aí por conta dessa dívida relevante. A taxa de administração dele, ela é do grupo mais baixo, aí respondendo aí por 1% do valor patrimonial, do patrimônio líquido. O histórico de investimento, quem investiu há um ano nesse fundo, a cota rendeu 5%, somados aos dividendos deu um retorno de 14%, compensação quem investiu no mais longo prazo pegou uma queda relevante das suas cotações, caindo aí na casa de 20% e tendo prejuízo então de 3,9%. Neste gráfico percebemos a variação da sua cota, então teve uma queda significativa em relação aos patamares que o fundo já foi negociado no passado. Sua relação preço-valor patrimonial em 0,85, né, e 122 mil cotistas. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento do Vino11 neste momento. Do lado positivo, ele é um fundo que tem uma taxa de ocupação superior ao mercado, inadimplência zero nesse horizonte de um ano até esse momento, né? Então, sem maiores preocupações em relação aos inquilinos até agora, e uma taxa de administração menor do que outros fundos similares. Em compensação, do lado negativo, a gente tem uma exposição excessiva a um único inquilino, ou seja, a Rede Globo. O valor de reais por metro quadrado está abaixo da média do mercado nesse momento. Houve queda nos rendimentos do último ano, então esse é um dado importante, né? A gente percebe aí a perda de capacidade de pagamento de dividendos do fundo nesse último ano. O histórico de resultado pior que o IFIX e o CDI, e uma dívida de 508 milhões de reais, e principalmente, como podemos ver até na demonstração de resultados, e esse é o ponto mais importante da análise desse fundo, a boa parte da sua receita ela está sendo deslocada a pagar toda essa dívida. E essa dívida tem um calendário aí bastante longo aí de pagamentos futuros, então há uma expectativa de que esse fundo ele fique aí um bom tempo pagando esse mesmo nível de dividendos aí, né? Sem ter muita perspectiva de crescimento. Até porque a taxa de ocupação do fundo como um todo ela já está em valores mais altos que o mercado, então ele tem pouca margem de melhorar esse pagamento de rendimentos, e aí fica a critério do investidor avaliar, né? De repente aí se vale a pena ou não entrar num fundo aí com essa característica. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito,
se inscreva em nosso canal.